Bom dia, gente bonita! Tudo bem por aí? Nós já vamos começar a nossa live para a gente não perder tempo aqui. E aí, quem for assistir a gravação, a live já tá no fluxo. Bom dia a todos! Eu vou trazer aqui pra gente um tema maravilhoso dentro do processo de cura, que é a alegria dentro do processo de cura de uma mulher. Só que essa alegria é tão desafiador de conseguir que a gente acha que é simples. Um dia eu escolho sorrir e aí eu tô alegre. Não é assim. Até porque o processo de cura de uma mulher, ele envolve uma mulher tomar decisões muito importantes e desafiadoras que ela não tomava antes na vida. Porque uma mulher, quando ela tá muito ferida, ela não sabe dizer não, ela não sabe estabelecer limites, ela não sabe respeitar o próprio corpo, ela não sabe se respeitar, ela não sabe quando o corpo dela tá pedindo para ela descansar, quando o corpo dela tá pedindo para ela respirar ali um momento, oxigenar o cérebro e depois ter condição de tomar melhor decisão. Né? Porque ela tá querendo controlar tudo e ela tá querendo dar uma resposta logo, e essa resposta não necessariamente significa dizer que é um limite, que vai ser bom para ela, né? E aí, quando uma mulher também tá muito ferida, ela é facilmente manipulada, porque ela não tá em contato consigo. E aí, quando as pessoas chegam colocando as urgências dela em cima dessa mulher, essa mulher, para agradar e querer corresponder à expectativa dos outros, acaba cedendo. E isso não é tomar decisão, isso é deixar o outro guiar a sua vida. E aí não tem cura, tá? Então, já percebe aí, né, que o tema da alegria é um tema complexo, mas muito rico, quando essa mulher começa a entender que vigilância, controle, ficar a todo momento tentando resolver tudo, como se ela controlasse tudo e todos o tempo todo, isso não é maturidade, isso é controle, e isso faz com que a mulher se desconecte da alegria, porque ela vive tensa, ela vive sobrecarregada, ela vive preocupada e ela tá sempre vigilante, porque pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Me diz se alguma coisa pode frutificar daí, me diz se tem como ter a alegria nesse processo. Então, a gente vai trabalhar hoje aqui na live um tema que algumas conhecem, principalmente quem faz a mentoria do feminino ancestral, mas eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, mas não se preocupa que eu vou dar contexto e vocês vão entender muito bem, que é o ciclo vida, morte, vida, que ele significa que a mulher, quando vive em um processo de ciclicidade, que a natureza da mulher é cíclica, né? Porque nós temos nosso ciclo menstrual, né? Então a gente funciona a partir desse ciclo. E aí a gente vai dentro de nós vivendo vida, morte, vida, né? Para que o nosso corpo profundamente vá se limpando dos processos, quando a gente sangra, e fica aberto para gerar mais vida depois desse processo, e depois morte de novo, para tirar do corpo aquilo que não faz mais sentido. E nesse mistério profundo de gerar vida, né? E é cíclico esse processo da mulher, nós funcionamos dessa forma. Só que a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um mundo linear, que exige de nós racionalidade, principalmente nesse mundo pós-revolução industrial, que é mais científico, racional, exige que nós sejamos lineares. Só que nós não somos lineares, nós somos cíclicas. E a alegria, a chave para a alegria da mulher está justamente nessa ciclicidade. Quando eu começo a funcionar dentro dos ciclos, eu paro para escutar meu corpo, eu paro para ver o que meu corpo está falando comigo, eu paro para
escutar o que um sentimento, uma emoção está me dizendo sobre mim. Aí desse lugar eu começo a ter um processo interessantíssimo comigo mesmo. Leva tempo esse processo, mas vale super a pena, porque faz a gente sair desse lugar infantil de que eu só tenho um corpo e ele não existe, porque ele só existe para me levar para um lugar. Ele só existe quando eu vou vestir uma roupa e eu quero que a roupa caia bem. Ele só existe quando eu quero andar de um lugar até outro, ou quando eu quero ter um corpo saudável para fazer tal coisa. Não, o nosso corpo tá para além disso. O nosso corpo, ele tem essa questão do sentir. E o sentir, para a mulher, ele é muito poderoso, porque é dentro do sentir que a gente começa a entender coisas em nós que estão nascendo e que estão morrendo, e que a partir disso a gente pode colocar um projeto para fora, a gente pode criar algo que faça sentido e que faça pra gente e pro outro. E é pelo corpo, é pelo sentir, é eu me relacionando de forma profundamente respeitosa com os ciclos que compõem o meu corpo e que faz parte da natureza feminina. E é isso que vai fazer a alegria se sustentar de um lugar muito profundo dentro de você durante o seu processo de cura. E aí eu quero trazer para vocês uma imagem muito poderosa, porque às vezes eu atendendo mulheres ou na minha própria experiência, a gente lida com situações muito desafiadoras ao longo do processo e a gente se atrapalha nesse lugar e não entende uma coisa que é importante. E quando a gente volta para esse lugar, a gente vê o valor disso. A gente tem que entender que a vida, ela é composta de picos e vales. Picos e vales. Picos e vales. No pico, é os momentos de alegria, é os momentos que eu tô conseguindo florescer, que eu tô conseguindo expressar, que eu tô conseguindo me movimentar. Aí tem um tempo de vale, e o tempo de vale é o momento de sossego, é o momento que eu também tô mais introspectiva, ou também não é o momento de sossego, é o momento que eu tô mais agitada porque tá acontecendo coisas, eu não tô sabendo lidar. E aí vem outro momento de pico. Mas o que eu quero que você entenda, pensando aí em ondas eletromagnéticas, assim, para quem conhece esse assunto, a mesma proporção de um pico é a mesma proporção de um vale. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que eu preciso experimentar picos e experimentar vales na mesma proporção, porque quando eu experimento vales na mesma proporção, eu consigo ter um relacionamento com a vida mais adulto, mais maduro, de entender que tudo compõe a vida. Uma pessoa ainda está muito infantil, está muito na inocência, quando ela acha que só tem alegria, e aquela alegria ingênua, né? Aquela alegria do que eu tô falando aqui, que é uma alegria profunda, que vem de dentro, né? Que só tem momentos bons, que na hora que começa a acontecer as tribulações, a pessoa quer desistir, quer dar piti, quer ir embora e não quer mais fazer, desiste. Não, todo esse processo de pico e depois de vale, isso é que nos amadurece, é isso que na mesma proporção de pico e vale vai nos preparando. Tem que ter um pico, aí depois um vale. Esse vale, quando bem vivido, e na mesma proporção do pico, ele vai me preparar para outro pico. E aí, se eu não vivi esse vale, eu não vou estar preparada para o pico. E isso faz parte da vida, a gente tem que entender isso como um processo natural, que faz parte do existir, porque senão você está de novo tentando controlar a vida. Para as mulheres controladoras, acordem. Se você não aceitar tudo que está vindo diante de você, você está querendo controlar e você está perdendo toda a potência, toda a expressão da vida viva.
E tudo isso é que ajuda uma mulher a permanecer, ajuda uma mulher a se fortalecer, ajuda uma mulher a ter uma relação muito profunda com ela própria, entendendo essa ciclicidade dela, com ela mesma, com o corpo dela, com o sentir, com as emoções e com os sentimentos, mas também ela em relação com a vida, ela em relação com as pessoas, ela em relação com o entorno dela. Porque aí, desse lugar, essa mulher vai começar a respeitar essa ciclicidade dela e se recolher quando é importante, e ir para fora quando é importante ir. E nesse processo de ir, mas também de se recolher, mas tá ali, se movimentando, tá ali, dentro daquela vida viva, fazendo o que precisa ser feito. E não escondida, isolada, porque ela não quer lidar quando tem situações difíceis ou quando alguma coisa está confrontando. Não é o confronto que nos amadurece, até já falei, ali nos posts anteriores, né? O quanto que o confronto é que nos faz amadurecer. O confronto nos ajuda a sair de um lugar em que o conforto já é morte, em que um conforto não é algo que nos potencializa. É como se tivesse colocado sal na terra, sabe? Ali nada frutifica, ali nada floresce. É o conforto. Então, quando eu vou pro desconforto e fico ali pelo tempo que é necessário, não porque eu tô tentando controlar, eu tô ali fluindo com aquilo, porque aquilo exige isso de mim no momento, eu vou me fortalecendo, eu vou aprendendo a viver processo, eu vou aprendendo as etapas que constituem uma coisa, sem querer pular essas etapas, porque essas etapas, elas são super importantes para eu viver o próximo pico, né? Que eu lembra? Pico, vale, pico. Isso faz parte da nossa vida e vale. Só que se eu vivo muito bem cada uma dessas situações de pico e de vale e vou vivendo isso inteira, sem tentar controlar, permanecendo no meu processo, vendo que essas coisas estão tentando me dizer para que eu me mova, para que com sabedoria profunda, porque eu tô conectada com tudo tal como é. Não porque eu sou melhor do que ninguém, tá? Mas é porque eu tô conectada com tudo profundamente tal como é. Eu consigo sentir ali o que eu vou fazer, eu começo a confiar, né, em algo maior do que eu, e aí a partir desse lugar eu vou me mover. Já falando, aproveitando, né, de vocês, justamente por você estar profundamente conectada com tudo, tal como é, com algo maior, eu vou trazer uma coisa linda. No hebraico, a palavra fé, que significa emuná, ela é muito mais profunda do que no português. No hebraico, a palavra fé significa constância, significa firmeza, significa permanecer e significa ação. Olha que poderoso isso. Então, toda vez que você é constante, que você permanece, que você age, você está em emuná, você está em fé. E se você está em fé, você está se movendo de algo muito maior, porque você está conectada com tudo tal como é. Você renunciou ao controle, porque o controle é uma terra estéril que foi jogado sal por cima. Me diz se alguma coisa nasce de uma terra que foi jogada e foi espalhado sal. Não. Então, você começa a se mover desse lugar, e desse lugar você começa a perceber também, quando você se conecta com tudo tal como é, que você é menor, que você é insignificante diante da grandiosidade que te cerca, e por mais contraditório que possa parecer,
É desse lugar que você ganha força. É desse lugar que você consegue abrir portas que estavam fechadas. Inclusive, você consegue que onde não existia porta, apareça uma porta e você atravesse. Olha que poderoso isso. Mas por quê? Porque você tem noção do seu real tamanho, no sentido de você se reconhecer pequena e humilde, e você, desse lugar, tem chances de ver as coisas tal como são, porque você já não tá com aquele olhar arrogante, tipo, eu sei, eu sei. Será que se você sabe mesmo? Porque se você soubesse, você não já teria atravessado? Entende? Então, quando você vai para o seu lugar, fica pequena, reconhece. Inclusive, que é uma das coisas muito lindas do processo de cura de uma mulher com o feminino ferido, é ela se reconhecer vulnerável, ela se reconhecer, né, ferida na sua história. Mas é ferida para se vitimizar? Não, é ferida para admitir. Aqui dói, aqui tem uma ferida que ela já cicatrizou, eu posso avançar. Não, aqui tem uma ferida que tá em carne viva e ela tá doendo, ela tá latejando, ela tá produzindo coisas difíceis aqui. Então eu vou me recolher, eu vou voltar, eu vou dar uns passos atrás e vou ficar aqui por um tempo até que isso vá sendo curado e eu vá me sentindo confiante para poder fazer o movimento de dar passos para frente. Nesse momento, nessa situação, eu não posso, porque tá doendo muito. E é essa ciclicidade que eu falei aqui no começo da live. Você reconhecer que você é uma mulher cíclica, que você tem as suas estações, como a doutora Clarice Píncola nos ensina, né? Que a gente precisa parar para se reconectar com o que está morrendo em nós, também com o que é vivo em nós. Que aí é o que eu falei na live sobre o fogo psíquico, que é esse fogo poderoso que nos mantém criando. Lembra da Sapatinhos Vermelhos? Que ela foi capaz de recolher os retalhos e com a vida feita à mão, ela foi capaz de criar, porque o fogo psíquico dela, que essa força interna dela, estava fluindo, estava funcionando. Agora eu vou conectar aqui com a coisa que eu acabei de falar, que vocês vão ficar... Quando uma mulher começa a curar o feminino ferido dela, ela vai viver uma cura do ânimos, que é o aspecto masculino dessa mulher. E quando o ânimos está entrando nesse processo de cura, o ânimos ele é uma ponte de conexão com a ação. Quando a mulher tá procrastinando muito, ela tá com esse feminino ferido, esse ânimos super crítico, super raivoso, né? E aí quando essa mulher começa a curar esse ânimos, ela começa a se conectar, ela começa a agir, a ação. Lembra que eu falei que fé no hebraico, que é a palavra emuná, significa ação, constância, permanência? Pois é a mesma coisa, uma mulher com um ânimos curado, que é o aspecto masculino dentro dela, que ela começa a curar, essa mulher começa a fazer as pazes com a ação, começa a fazer as pazes com o movimento, né? E aí desse lugar ela vai fazendo o que precisa fazer. Fazer o que precisa fazer é sair sendo extremamente responsável, como eu escuto algumas mulheres falando, fazendo tudo a la louca, sem pensar, porque ela construiu para si uma imagem que ela quer sustentar, de que ela é altamente produtiva, que ela é altamente trabalhadora, que ela é altamente responsável. Não, isso ainda é manipulação e controle. E o que seria essa ação saudável? É quando essa mulher começa a perceber o que faz sentido para ela, quais são os sonhos dela, e ela começa a trabalhar para colocar isso para funcionar, para que isso se manifeste no mundo concreto. E como essa mulher está curada, ela está fazendo esse movimento de dentro para fora, ela não está se movendo pelo que as pessoas estão esperando dela, ela está produzindo uma coisa que tem sentido, porque ela está conversando com o profundo dela, ela está começando
a se respeitar, ela está começando a olhar para dentro, ela está começando a se movimentar de um lugar de ação que faça sentido para ela, que faça sentido porque ela está construindo para si e não porque ela espera agradar A ou B ou que ela espera que ela seja importante para tal situação ou para tal pessoa. Claro que as pessoas são super importantes para as conexões que nós fazemos, né? Não tem sentido a gente se desenvolve também na relação com o outro, mas é uma relação de um lugar mais saudável. É uma relação em que essa mulher ela vai se conectar com essas pessoas para fazer uma troca equilibrada, para fazer uma troca saudável, porque essa pessoa também quer aquilo que ela tem para entregar e ela também faz sentido entregar aquilo para aquela pessoa e nessa troca mútua, respeitosa e equilibrada, ali se tem uma abundância, se tem uma prosperidade e de um lugar saudável, né? Onde dois adultos estão fazendo trocas importantes e que todo mundo sai beneficiado, né? É um ganha-ganha, né? Mas essa mulher, ela não tá se movendo mais porque ela tá querendo ser importante para alguém, para agradar. Ela tá gastando o tempo dela com coisas que valem a pena e faz sentido para ela. E as pessoas que estão adquirindo o que ela tá vendendo, que ela tá entregando, também estão se beneficiando. Olha como esse negócio da alegria é muito profundo. E aí, como é que a gente pode viver essa ciclicidade que eu tô falando para vocês? A gente pode começar a parar durante o nosso dia e sentir o nosso corpo e sentir as nossas emoções. Quando uma pessoa tá ainda muito desconectada do seu feminino, não consegue se entender, ela não se permite, por exemplo, sentir uma raiva. Ela acha que raiva é feio, ela acha que raiva é inadequado. Inclusive, eu escuto muito, e aí em alguns lugares onde eu vou, a pessoa falando assim, isso é drama, isso é frescura, quando a pessoa tá com raiva. E o que mostra? Uma denúncia profunda de feminino ferido, né? E que tem uma raiva ancestral ali que tá super guardada a 7 chaves, né? E que ninguém ali naquela família tem direito de expressar essa raiva. Então ali a pessoa fala, frescura, é drama. Então, se você quiser de fato viver esse processo profundo de conexão com a sua ciclicidade, porque nós somos cíclicas, mulheres cíclicas, você vai começar a se conectar profundamente com a sua expressão, a expressão dos seus sentimentos, das suas emoções. Quando uma raiva vier, você vai pensar assim, o que essa raiva quer falar sobre mim? Porque essa raiva no profundo, ela tá falando de uma dor. Ela tá falando de uma dor que não teve condição de ser expressada. Ela tá falando de uma dor que tá ali guardada. E que essa dor de vez em quando aparece como um sintoma, mas ela não quer saber o que é que tá por trás desse sintoma, entende? Então, quando a gente começa a sentir essa dor, chorar essa dor, nomear essa dor, reconhecer essa dor e começa a ver assim, isso aqui, essa raiva das mulheres da minha história. Nós somos feridas nesse lugar e nós ainda fazemos de conta que não. Mas eu não vou mais ficar nisso, eu vou admitir. Eu também sou que nem elas, ferida nesse lugar. E quando acontece tal situação, isso gatilha. Isso vê um gatilho em mim e eu sinto uma dor profunda. E eu não quero mais fazer de conta que eu não tô sentindo essa dor. E essa dor vem na forma dessa raiva. E aí eu começo a nomear aquilo e eu começo a dar um lugar para aquela raiva, eu começo a dar um lugar para aquela dor, eu começo a sentir aquilo em mim, aquilo tem direito de existir. E aí, como aquilo tem direito de existir, aquilo vai mostrando para mim coisas que eu não conhecia e eu começo a estabelecer esse relacionamento íntimo com o meu sentir, com as minhas sensações, com as minhas emoções. Eu vou me guiar só pelas minhas sensações e emoções? Não, mas elas também são importantes, elas não podem ser negligenciadas. E aí, quando eu deixo essa raiva se expressar, ela tem direito de existir, não é perigoso sentir, eu começo a ganhar
uma liderança sobre mim mesma, sobre o meu corpo, sobre a minha vida. E aí desse lugar eu começo a me relacionar comigo de uma forma que eu nunca antes conhecia. Aí eu também posso começar a me relacionar com essa ciclicidade, fazendo coisas prazerosas, coisas que fazem sentido pra mim. Ontem, quando eu vi que eu ia fazer essa live, eu amo esse bolo de maracujá que eu faço. E aí eu falei assim, já como eu vou falar sobre alegria e prazer, eu vou fazer esse bolo de maracujá delicioso, já que aí amanhã a gente já toma café aqui, vai ser uma delícia, e eu me dou esse prazer. É você fazer coisas que te dão prazer. Você sente prazer ficando descalça? Você sente prazer comendo um bolo de maracujá? Você sente prazer tomando um sol e ficando ali por um tempo no sol? Você sente prazer colocando o pé na areia? Você sente prazer tomando um banho de chuva? Você sente prazer dormindo? Nossa, eu tenho pessoas que eu conheço que depois do almoço, quando essas pessoas dormem à tarde, a vida é melhor. E que delícia que respeitam isso, porque isso faz parte da nossa ciclicidade. Sentir prazer é algo muito poderoso para despertar alegria dentro do nosso processo. Porque quando eu começo a ver que sentir prazer é saudável, que sentir prazer me conecta comigo mesmo, eu começo a ver a vida viva. Como eu falei no começo, sem tentar controlar nada, mas porque eu tô ali e tô fazendo coisas que vai temperar o meu dia, vai temperar a minha rotina, que vai fazer eu ter alegrias ali durante o meu dia a dia, que acumulado em meses vai me deixar uma pessoa mais feliz, vai me deixar uma pessoa mais alegre, porque eu não tô fazendo as coisas conforme a roda dos ratos, no desespero, tentando controlar, e eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta que primeiro que quando eu coloco tem o quê, eu já tô colocando um peso insuportável para eu carregar, né? E aí, com isso, gente, a gente se torna até mais produtiva e a gente nem percebe, porque a gente nem paga o preço para atravessar nesse lugar. E aí a gente acha que isso é falácia, mas a gente se torna mais produtiva, porque a gente vai fazendo umas coisas ao longo do dia, se dando pausas, respeitando os nossos silêncios. Eu até falei na live passada que eu demorei muito para me entender e respeitar que eu preciso de silêncio. Eu funciono melhor com momentos de silêncio. É assim que eu me reconecto comigo. Então, quando eu comecei a viver mais o silêncio, parar meia hora, uma hora e ficar ali comigo, nossa, isso me deu mais força interna. E força interna é totalmente diferente de controle. Força interna é esse fogo psíquico que nos mantém alegre. E controle é esse fogo destruidor louco que quer fazer tudo para tentar controlar, agradar e ser vista, mas que é um lugar de morte. Então, para mim, eu não sei para você o que faz sentido, né? Quando eu tenho os meus tempos de silêncio, é essa força interna que aquece esse fogo psíquico, que me dá alegria, que me dá prazer e ânimo para fazer o que precisa ser feito, melhora, né? E aí na sua história você vai ver o que faz sentido para você, né? Ou então comer meu bolo de maracujá. Porque outra coisa também que faz sentido pra mim é você ver o que faz sentido na sua história. Pra mim, a refeição mais importante é o café da manhã. Porque eu amo uma mesa de café da manhã com muita fruta, suco, pão quentinho, bolo, essa tapioca, pra quem é daqui do Nordeste, um cuscuz, né? E tudo isso me alegra. E quando eu preciso desse tempo de me sentir mais conectada com a vida, de me sentir mais conectada comigo, eu me dou de presente um café da manhã mais demorado, eu arrumo uma mesa, e não precisa ser nada mirabolante, tá? Eu pego um prato diferente, coloco um suco,
coloco umas flores, ou coloco umas plantas num vaso, coloco na mesa, já para dar um ar diferente, coloco um louvor, uma música que eu gosto muito e fico ali, tomando aquele café, me reconectando profundamente, sentindo presença, parando a roda dos ratos e dizendo assim, calma, tem descanso, tem silêncio, tem contemplação, a vida também tem isso. E aí desse lugar, o processo da gente de cura e a nossa permanência naquilo que faz sentido pra gente se torna mais alegre, porque eu tô fazendo coisas que fazem muito sentido e que alegram profundamente a minha vida, os movimentos que eu tô fazendo e também imprime sentido pro que eu tô construindo, porque o que eu tô construindo não é algo que se faça de uma hora para outra, assim como o que você tá construindo também não é algo que se faça de uma hora para outra. Então, quando você vai fracionando isso, vivendo isso de uma forma gostosa, prazerosa, né? E isso tudo vai dando sentido e movimento para o teu processo, vai fazendo você se conectar consigo e com essa verdade profunda que você está aprendendo sobre si, está manifestando através dessa ciclicidade, de olhar para o seu corpo e ver o que faz sentido para você, o que não faz sentido. Porque me fala se uma pessoa que esconde a raiva, que não deixa a raiva expressar, trazendo o exemplo de expressar sentimentos e emoções, ela consegue lidar com a alegria. Na hora que a alegria vem, e se vier, ela vai botar a alegria pra fora. Que alegria? O que? Eu preciso dar conta da vida? Alegria besteira? Entende? Então, quando todos os sentimentos e emoções podem existir dentro de mim, a alegria pode vir. A hora que ela vier, que ela vai ser bem-vinda. Assim como o medo pode vir, a hora que ele vier, que ele vai ser bem-vindo. E ele vai me mostrar o que eu preciso ver e vai embora. Ou eu vou precisar olhar para ele e dizer assim, tá, o que eu tô precisando encarar que eu ainda não encarei? E aí eu vou lá encarar e eu confronto esse medo, encaro e faço o que precisa ser feito. Mas parece tão simples, né, eu falando assim, mas não é que seja simples, é que na prática, claro, é mais desafiador. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando você tenta controlar, quando você tenta ficar em constante vigilância, você só piora, porque você aumenta o problema, você começa a entrar numa hipervigilância e num controle doentio que te tira da ação, que fica te colocando na procrastinação. Aí se você ainda tá com esse feminino ferido e esse teu ânimo aí raivoso, como a gente trabalhou lá na questão do Barba Azul, né, que o predador interno, que é essa força destrutiva que tem dentro de nós, ele deita e rola dentro de nós tomando decisões. Quanto mais esse ânimo está ferido nessa mulher, mais esse predador interno, que é essa voz destrutiva que tem dentro de todas nós, ele faz e acontece. Então, quando essa mulher está mais curada, quando essa mulher já está lidando melhor com a raiva, parando de negar e vendo a dor que está por trás dessa raiva, ela olha para esses medos, a alegria pode chegar e é bem-vinda, não é distração. Eu vou contar uma coisa, acho que vale super a pena fazer aqui um parênteses na alegria, não é distração. Essa semana mesmo, eu tô vivendo um processo desafiador aí, numa situação, e tava muito tenso, né? Porque exigiu uma rapidez para tomada de decisão e eu tava ali vivendo outro processo de morte numa outra situação. E a gente é uma só e tem que lidar com toda essa complexidade, né? E eu tava ali, sem muito saber o que fazer, mas tendo que decidir. E aí uma amiga entrou em contato comigo também com as questões dela e ela queria conversar. E a gente, né, foi conversar e tal. E aí chegou uma hora que a gente falou, eu não sei o que, gente. Mas olha, a gente deu uma gargalhada tão profunda, que isso foi lá do nosso âmago, esse lado mais profundo de nós. Aquilo desentupiu algo em mim, nela, tão interessante, que depois da conversa que a gente teve, né,
a gente conseguiu desligar o telefone tão bem e tão alegre e lidando com coisas dificílimas, sabe? E aí eu falei assim pra ela, eu falei, meu Deus, como que uma gargalhada profunda, que sai lá das nossas entranhas, como a doutora Clarice fala, nos resgata de lugares difíceis, né? Então, naquela situação, aquela alegria profunda que brotou ali e que teve direito de se expressar e que teve direito de existir, foi o bálsamo de cura que eu e ela precisávamos ali. A conversa foi uma consequência, né? Mas aquela alegria profunda que estava ali bloqueada por algum motivo e que saiu também por outro motivo, que nós nos permitíssemos sair, foi uma gargalhada tão gostosa. Aquilo foi o que precisávamos e foi o que veio, porque a gente não tentou controlar nada, entende? Simplesmente foi tal como foi. Então, é desse lugar, entende? E aí a gente consegue sair da dor, porque a gente sai desse lugar da vítima. Aí eu vou resgatar um pouquinho lá da live também da vítima, tá? Pra ir conectando e ficar rico aqui a nossa live, porque aqui, né, a gente vai fundo. Quando você tá na vítima, você não vai se permitir entrar nesses lugares de riso profundo, né? Você vai querer dizer, ó céus, ô vida, coitada de mim, e tacar-lhe chicotinho nas costas, porque você tá com essa identidade ferida e acha que não tem jeito, que tudo que você fizer, você vai arrumar uma justificativa, porque ali não tem saída. Mas quando você tá começando a confrontar essa vítima em você começa a se permitir a ter esses momentos, né, de uma alegria profunda, né, que vem ali no processo, como eu acabei de contar para vocês, e ali você se alegre, ali você vê que tem uma saída, ali você vê que, calma, no mínimo tem 3 saídas, né? Quando eu tô atendendo as mulheres na mentoria, que tem esse lance de chegar num lugar que parece que tá sem saída, e aí eu respiro fundo, que no mínimo tem 3 saídas. Chega essa mulher, relaxa. E aí a gente vai, né, pensar juntas, não decido por você, você que decide. Nós estamos trabalhando com adultas. E a gente vai pensar juntas, mas essa mulher decide o que ela vai tomar, né, com a decisão e qual saída ela vai se direcionar ali dentro da situação dela. E então a alegria, ela é muito poderosa dentro do processo. Mas não é essa alegria forçada, tá, gente? Aí eu vou trazer outro exemplo que eu acho que vai ficar bem rico também. Eu não sei se vocês já leram aquele livro da Poliana. Aquele livro da Poliana, eu acho ele bem engraçado, assim, como as pessoas olham para esse livro, né? Uma vez eu conversando com um amigo, e ele falando assim, eu gosto do livro da Poliana porque faz o jogo do contente, tu conhece? Aí eu falei, sim, conheço. E aí ele falou assim, porque a gente tem que ser que nem a Poliana, né? Quebrou a perna, faz o jogo do contente. Aí eu disse pra ele, olha, tu me desculpa, mas pra mim a Poliana é uma frustrada. A Poliana, ela não sabe lidar com as próprias emoções dela. E esse jogo do contente é uma mentira. Ela tá negando as dores dela. Aí ele me olhou assim. Aí eu falei pra ele, você sabe qual foi o contexto que esse livro foi escrito? Aí ele falou que não sabia, né? Esse livro da Poliana foi escrito pela Eleanor Roosevelt. Esse livro foi escrito na época da depressão, da queda da bolsa nos Estados Unidos. Então foi feito para ser uma coisa para... Tipo como se fosse uma cortina de fumaça, gerar uma esperança boba, ingênua, para as pessoas não acessarem o que de fato estava acontecendo ali, não lidar com a dor tal como era, com um contexto difícil. E a gente já aprendeu aqui, né, nos conteúdos, nas lives, que quanto mais a gente nega e fica colocando a dor num lugar bobo, fazendo de conta que a dor não existe, tentando não lidar com ela, se anestesiando da dor, mais essa dor vai nos produzir efeitos devastadores. Inclusive, você vai deixar essa dor
guiar a sua vida e pessoas e situações decidirem por você, porque você não tá querendo olhar para essa dor do jeito que ela é, entende? Que nem a Poliana fazendo o jogo do contente para poder se anestesiar da dor e não ver o que que era. Não é isso. É você se conectar com a alegria de um lugar mais profundo. Não é essa alegria boba que você tá querendo fazer de conta que você tem que se tornar uma pessoa alegre porque você não quer olhar para sua dor, você quer anestesiar essa dor como a Poliana fazendo o jogo do contente. Não é sobre isso. É sobre você deixar tudo aquilo que você é se expressar e você se responsabilizar pelo que vem disso, lidando com tudo de uma forma em que você consiga ter responsabilidade, fazer escolhas com base no que vier. E aquilo você vê o que faz sentido para você. E não ficar tentando controlar ou ficar tentando evitar conflito. Porque aí você vai trazer mais dor para si, vai atrasar o seu processo e desse lugar nada floresce. Gente, já passou tudo isso. Deixa eu tomar aqui um cafezinho. Eu fiz um roteirinho aqui, fui conversando e fluiu. Eu vou deixar vocês com esse conteúdo, ele é bem profundo. Eu vou fazer só um fechamento aqui para poder trazer você para um lugar. Disso tudo que a gente conversou, se você sair daqui, dessa live com o entendimento que você é cíclica, que você funciona dentro de um ciclo de vida, morte, vida, você vai ter um ganho poderoso, porque você vai começar a se conectar com o seu corpo, com o seu sentir, com o seu ciclo menstrual, com o que você é, e aí, que você nem conhece, que é, porque você tá tão no controle, tá tão na vigilância, que você não consegue expressar aquilo que você é. Você não sabe que você gosta de silêncio, por exemplo. Você não sabe que você gosta mais de ficar em determinadas situações do que em outras. Isso eu não tô falando para você que quer se isolar, tá? Se isolar é denúncia de que você tá manifestando sintoma de um trauma. Não é se isolar. É você ficar em silêncio, você se recolher, se dar aquilo que você precisa e fazer os movimentos, tá? Então, para que você viva essa ciclicidade, você vai ter que aprender a escutar o seu corpo, você vai ter que aprender a sentir, você vai ter que aprender a parar. Por exemplo, eu incentivo muito aqui na mentoria do Feminino Ferido, Feminino Ancestral, que as mulheres que estão com o feminino ferido comecem a desenvolver uma relação com a escrita, porque o papel, ele comporta tudo sem julgamento, a escrita, né? E aí eu proponho para essas mulheres uma escrita terapêutica, porque aí nesse caderno ela vai falar sobre os sentimentos e as emoções que ela não consegue nomear, ela vai entender quando que ela menstruou, o que ela sentiu, e ela vai também para o caderno para expressar algo que está angustiando ela e ela não consegue nomear. E aí ela vai no caderno que tem dores, né? Que a gente pode colocar no papel sem julgamento, porque o papel não julga, e ali pode sair coisas em mim que eu não consigo nomear através da escrita. Quantas vezes eu tô sentindo algo que eu não consigo nomear, e aí eu tomo um banho, desacelero. Faz sentido pra mim, tá, gente? Eu não sei pra vocês, ó. Aqui eu tenho até uma velinha perfumada. E aí eu ligo essa velinha, acendo essa velinha, dou uma respirada e eu coloco uma música que faz sentido pra mim e eu pego meu caderno, ou às vezes não, prefiro ficar no silêncio. Eu pego o caderno e vou escrevendo. E depois dessa escrita, eu consigo entender o que estava doendo ali que eu não conseguia nomear. E eu nomeei. E por eu ter nomeado e ter dado um lugar para aquilo,
aquilo começou a existir, aí daqui a pouco eu sou liberada, eu me sinto bem. Às vezes não, aí isso fica em mim 3, 4, 5 dias ou mais, né? Vai depender. Mas essa escrita terapêutica, ela faz eu entrar em contato com essa ciclicidade do meu corpo e faz eu começar a me relacionar e me conhecer de um lugar bem mais profundo e tomar melhor decisão a partir disso, né? Porque eu tô me guiando por algo maior, algo interno, e não pelo que as pessoas esperam de mim ou eu espero das pessoas. Se eu me guiar pelo que as pessoas esperam de mim ou que eu espero das pessoas, isso é controle. E esse lugar é terra estéril. Lembra que eu falei? É como se você espalhasse sal numa terra ali, nada floresce. Então, vem para a mentoria do Feminino Ancestral, que é um lugar profundo, que você vai aprender a desenvolver essa conversa profunda, cíclica com você mesma e funcionar desse lugar em que você se entende dentro desse ciclo de vida, morte e vida e vê o que precisa viver, florescer, vicejar e o que precisa morrer. E que morra para que os ciclos vão se renovando, né? E as coisas de fato ganhem movimento na sua vida. Se você quiser saber mais sobre a mentoria do Feminino Ancestral, clica aqui nos comentários feminino e aí eu vou te mandar ali o link com todas as informações da mentoria do Feminino Ancestral. Um beijo e até mais!